E olha só, uma postagem compartilhada por filhos de Jair Bolsonaro eleva o clima de tensão com os principais nomes da direita para 2026. Enquanto os possíveis candidatos como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema prometem união, o texto acusa governadores cotados para concorrer ao Planalto de tentar roubar o legado do ex-presidente. Assunto aqui do Misael Mainetti. O lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema à presidência da República é mais uma etapa do cenário eleitoral que se forma para 2026, com nomes de direita e centro-direita. Possíveis candidatos esperam uma bênção política do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. De acordo com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, é Bolsonaro quem vai escolher o novo candidato no caso de ele próprio não conseguir a candidatura. Durante o evento, ao ser questionado se toparia a candidatura à vice-presidência, Zema afirmou que ajustes são sempre possíveis. Para o cientista político Márcio Coimbra, o nome dele pode aparecer como candidato ao Senado. Para mim parece que para o Novo seria muito importante que Zema conseguisse ocupar uma das cadeiras no Senado Federal, porque isso faria uma enorme diferença para o partido, que ganharia mais robustez, mais presença nacional, e talvez Zema conseguisse, com essa candidatura ao Senado, conseguir puxar uma bancada de deputados federais, que seria muito importante para o Partido Novo. Afinal de contas, os partidos, eles não podem viver somente de ideologia, eles têm que descer para a arena da realidade política. Outro nome com pré-candidatura anunciada é o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Aparecem também no cenário o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pelo PSD, e o governador do Paraná, Ratinho, também pelo PSD. Neste final de semana, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PL, disse que governadores de direita agem como ratos e oportunistas, enquanto tentam herdar o espólio político do seu pai, Jair Bolsonaro, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar. A publicação foi feita na rede social X neste domingo e foi compartilhada também pelo outro filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Outro grande nome que se movimenta, mas sem confirmar candidatura ao Planalto, é o do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Neste final de semana, Tarcísio se reuniu com empresários e foi aplaudido num jantar com grandes nomes do ramo financeiro. Para Márcio Coimbra, as últimas pesquisas que apontam alta na aprovação do presidente Lula do PT pressionam a direita a se organizar. Vamos voltar lá para o escândalo do Mensalão, aonde a oposição, quando via Lula fraco, dizia: vamos deixar o Lula desidratar e vamos ganhar do Lula nas urnas sem fazer o impeachment. Esperaram 2006 e em 2006 acabaram perdendo para Lula as eleições presidenciais. Então me parece que a oposição à esquerda aprendeu com as lições, aprendeu ao longo do tempo e entende de que é necessário se posicionar, é necessário entrar no jogo e é necessário sim fazer pontes, criar alianças e solidificar um caminho para o ano eleitoral que se avizinha. Para o cientista político, a maneira com que Lula trata o tarifaço aumenta a sua aprovação, o que prejudica a direita. Essa situação com os Estados Unidos, na qual Lula se sente muito confortável e não busca uma solução, busca acirrar o conflito para conseguir se mostrar alguém que está defendendo a soberania do Brasil e alguém que está defendendo os brasileiros, mas simplesmente para colher dividendos políticos, não pelo fato de que ele esteja defendendo efetivamente o Brasil, porque nós sabemos o quanto os grupos econômicos, a economia brasileira, o emprego, ele vai sofrer. Ainda para o especialista, existe vontade dos grupos de centro-direita de fazer uma candidatura única de Tarcísio de Freitas. Assunto aqui para a gente trazer análise já para você nesta manhã de segunda-feira. O Túlio Nassa está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Túlio, qual é a tua impressão aí, principalmente quando a gente acompanha os dois filhos de Bolsonaro reproduzindo uma postagem e, como a gente está destacando aí, que os governadores muitas vezes agem como ratos. E eu pergunto isso porque muitos desses governadores, especialmente o de São Paulo, têm aguardado aí um sinal
de Jair Bolsonaro para ver quem vai ser o candidato. Mas, pelo visto, se continuar desse jeito, talvez nem precisem esperar um sinal de Jair Bolsonaro, que essa relação acaba sendo minada, não? Como é que você está vendo isso, Túlio? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Realmente, Nonato, essa situação lembra muito um ditado alemão que diz que a política é a arte do possível. Realmente, de um lado, a família Bolsonaro está na sua cruzada, nos seus últimos atos, tentando defender a elegibilidade do clã, da família, de Jair Bolsonaro. O problema é que a situação dele realmente é muito periclitante. Está se avizinhando aí o julgamento do Supremo Tribunal Federal e, se ele for condenado, muito dificilmente ele conseguirá ser um candidato no ano que vem. Então é evidente que, nesse momento, o que é possível à família? Forçar a barra, chamar os governadores, que são os principais aliados, a pressionar o Congresso Nacional para o PL da anistia. No entanto, os governadores, os possíveis candidatos e melhores cabos eleitorais de Jair Bolsonaro também têm as suas pretensões pessoais e não querem, nesse momento, criar um acirramento e ir contra a onda de popularidade que existe a favor de defender os interesses do Brasil. Desse modo, Nonato, fica aí um balão de ensaio com um olho no peixe, outro no gato. De um lado, os governadores querem o cacife eleitoral de Jair Bolsonaro e vão, muitas vezes, defender Jair Bolsonaro, mas, de outro lado, não vão cruzar uma fronteira. Fronteira esta que é perigosa porque eles estão de olho também nos eleitores de centro. Esse é o fiel da balança, os eleitores mais moderados. Porque para vencer, para ter competitividade numa eleição, esses governadores precisam do apoio de Jair Bolsonaro e do apoio também dos eleitores de centro. A política é a arte do possível, meu caro. Agora, Túlio, bom dia para você também. Falando um pouco de cenário de eleição para 2026, essa semana o União Brasil e o PP vão formalizar, a federação, reforçando ainda mais a força do bloco. E durante a reportagem que a gente exibiu mais cedo, o senador Ciro Nogueira classificou essa federação como um terremoto político dentro do quadro da política, Queria a tua análise a respeito disso, se essa federação de fato será uma peça-chave para a eleição de 2026. Olha, Soraya, sua pergunta é muito importante. Por quê? Essa federação não necessariamente é esse terremoto todo que estão falando, mas a união do centro com a direita, esta sim é uma aliança poderosa para 2026. Por quê? Porque, na verdade, o cenário político eleitoral em 2026 ele é definido em 3 grandes grupos. Há um grupo que, fatalmente, de eleitores que vai ao encontro do presidente Lula, é um grupo de esquerda, há um outro grupo de eleitores muito fiel a Jair Bolsonaro, é o grupo de direita, e há um grupo de centro. São 3/3 aí que vão decidir as eleições de 2026. E o que ocorre? Ocorre que no segundo turno, aí sim, vai ser fundamental saber para onde esses eleitores de centro irão migrar. E com a aliança de centro-direita, e aí o papel fundamental do Centrão de estar unido num segundo turno, ainda que nesse momento lancem os pré-candidatos governadores de forma isolada, e não estão fazendo isso de maneira desarticulada, não. Eles estão fazendo com o intuito de saber qual deles terá melhor popularidade quando chegar próximo das eleições. Então, passado o primeiro turno, indo ao segundo turno, é fundamental que essa aliança permaneça, porque aí sim a rejeição do presidente Lula será crucial para uma eventual vitória dele, Soraya.